Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14c. Quase o finalzinho do versículo 14, que nós vamos começar. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte: Eu vos escrevi, jovens, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Pode sentar, por gentileza. Quero começar essa tarde, essa pregação, fazendo uma pergunta. Quando nós estamos celebrando nesse encontro, na Trilha da Cura, muito daquilo que o Padre Léo nos deixou como legado, e também recordando da pessoa do Padre Léo no meio de nós. E um dos seus maiores ensinamentos e legados foi nos ensinar a buscar as coisas do alto. Sua última pregação, com tanta unção, com tanta emoção, nos recordou tão bem. É preciso buscar as coisas do alto. E por isso, depois de 10 anos de sua eternidade, do seu falecimento, e ainda evangelizando muito das nossas casas e muitos dos nossos jovens, Padre Léo ainda muito vivo no meio de nós, nós queremos hoje olhar para a figura do Padre Léo e analisar o que o Padre Léo nos inspira. Quando nós tocamos o nome do Padre Léo, o que te vem à memória? O que logo te vem à memória? Eu quero te convidar a olhar para o rosto aqui do Padre Léo, tão bonito, aqui nesse cenário, aqui no nosso palco. Olha bem para o rosto, para a figura do Padre Léo. O que ele te inspira? Quando você olha para a figura do Padre Léo, qual a primeira palavra que lhe vem à cabeça? Cochicha para quem está do lado aí. Qual que é a primeira palavra que te vem à cabeça quando você olha para o Padre Léo? Pode falar, pode cochichar, sem medo. Você que está em casa também. Pode cochichar para quem está com você. O que o Padre Léo te faz recordar? Ai, Padre, é santo. Padre Léo é santo. Olhando para o Padre Léo, logo vem a santidade. Não, é um homem todo de Deus. Não, Padre Léo era alguém muito humorado. Talvez alguém pode se lembrar dele chamando assim: ô sua anta. Não é verdade? Ô sua anta, recordando assim: ó, Padre Léo me lembra que eu sou uma anta. Talvez, né, não sei. Cada um é cada um. Cada um relembra o que lhe vem ao coração, né? Mas mesmo quando ele nos chamava de anta, ele tinha um ensinamento, né? Nos colocava, é legal porque ele nos colocava a gente no nosso lugar. Podemos, ao olhar para a figura do Padre Léo, nós podemos vê-lo como um profeta da verdade, um profeta da palavra, um homem da palavra. Pregava com autoridade, pregava com força, pregava com vigor, pregava porque acreditava na palavra e acreditava na presença de Jesus vivo e ressuscitado, um homem inteiro de Deus. E hoje, nessa tarde, a minha fala, ela vai ser direcionada um pouco para a juventude, porque eu vejo na figura do Padre Léo, um homem inteiro de Deus, que partiu aos seus 45 anos para a eternidade, que continua intercedendo muito por nós, mas que tem muito a nos inspirar, porque o Padre Léo, ele
mesmo em suas pregações, o seu espírito era muito jovial. O Padre Léo era uma pessoa que transpirava vida, transpirava amor, transpirava doação. O Padre Léo era bonito de ver ele livre, todo sorridente, todo intenso nesse palco, nesse lugar, pregando para tantas e tantas pessoas. E eu quero que você crie na sua memória agora, como se fosse um filme, recordando das pregações, recordando dessa figura ilustre que é o Padre Léo, buscando na figura que é o Padre Léo, um caminho de santidade e um caminho, como nos lembrava o Padre Vicente de manhã, alguém que nos apontou com a própria vida, aquele que é o Senhor da vida, Jesus, como resposta ao anseio mais profundo do nosso coração de amar e sermos amados. Então, se fôssemos definir em alguns títulos o Padre Léo, diríamos: Padre Léo era um homem, sim, com todos esses adjetivos que nós mencionamos, que nos trouxeram ao coração: um homem misericordioso, um homem da palavra, um profeta. Mas gostaria de centralizar com vocês alguns títulos que também vão nos inspirar a buscarmos santidade, a cada um de nós nos colocarmos nessa trilha da cura em busca de santidade. Por exemplo, Padre Léo era um homem que não era indiferente. Ontem nós saímos de Santa Catarina e nós viemos para cá na quinta-feira de manhã. Nós ficamos parados na Serra do Cafezal quase 4 horas. E nesse entremeio nós conversamos, dialogamos, partilhamos várias coisas. E na sexta-feira de manhã eu tive uma formação com nossos formadores da comunidade Betânia, lá em São João Batista. Eu disse assim: meu Deus, eu tenho uma pregação para falar da inspiração do Padre Léo na vida da juventude. Eu estava com mais 3 jovens no carro e eu esqueci de perguntar para eles o que o Padre Léo inspirava na vida deles. Daí, graças ao bom Deus, eu tenho um irmão muito querido e muito amado. Ontem à noite ele me mandou: padre, foi o único momento que eu lembrei de mandar para o Senhor. Então ele me ajudou também. Então essa fala não é só uma visão minha, mas a visão desse meu amigo Tiago, consagrado nosso de comunidade, mandou para mim ontem à noite alguns desses pontos, desses tópicos aos quais nos relembra o Padre Léo. E uma das coisas que ele dizia que inspirava muito ele na vida dele, era que o Padre Léo não era indiferente com ninguém. Não era indiferente à dor e o sofrimento de ninguém. Padre Léo era alguém que tinha coragem de olhar para a dor do outro e junto com ele, se preciso fosse, sofrer. Não é isso que ele faz ou fazia como comunidade Betânia? Quando ele acolhia e viu no dependente químico desfigurado o rosto do próprio Cristo? Ele viu a miséria ao qual nossos jovens se envolvem, quantas famílias nossas hoje perdem a vida, perdem o direcionamento. E realmente, se nós formos mergulhar um pouco mais na vida do Padre Léo, era um homem que não era indiferente à dor das pessoas, não era indiferente à necessidade das pessoas. Ele tomava partido, ele, como profeta, denunciava aquilo que estava errado, com todas as forças, mas também nos dava um caminho alternativo, um caminho de realização, um caminho para a gente seguir. Era um homem que não se deixava vencer pelas fragilidades, pelas tristezas ou pelas contradições do mundo. Ele não era indiferente à nossa dor, não era indiferente às necessidades, não era indiferente a nada que dissesse respeito ao coração humano, ou à realização do coração humano. Padre Léo, tinha um ideal, uma meta muito clara. Ele sabia o que ele queria, ele tinha uma certeza: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E fora de Jesus, e sem Jesus, não existe vida, não existe vivência, não existe outro jeito de se realizar ou completar. E isso era muito caro para o Padre Léo.
Padre Léo era um homem que tinha um ideal, tinha uma meta, e quantas vezes nas suas pregações, e com a firmeza como ele pregava, ele nos deixava claro essa realidade, porque nós também como jovens, precisamos ter metas. Muitas vezes, no meio de nós, no meio da nossa juventude, eu encontro jovens que já estão nos seus 18, 19, 20 anos, e não sabem o que querem da vida ainda. Vivem dentro de casa, vivem na frente dos seus computadores, vivem na frente dos seus smartphones, e a gente pergunta o que eles querem como ideal de vida, o que eles querem seguir, e não sabem responder. Padre Léo tinha um ideal, sabia para onde ir, sabia onde queria chegar, ao ponto que, mesmo no leito de morte, tomado pelo câncer, ele dizia: eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar. Padre Léo nos ensinou e nos ensina, e até um título do livro, de um dos seus livros, a saborear a vida. Padre Léo nos ensinou a olhar para os detalhes da vida e dar valor aos detalhes da vida, e os detalhes da vida que são manifestados na simplicidade, num abraço, num sorriso, num aperto de mão, numa flor cultivada num dos nossos jardins, numa comida bem feita, numa gentileza, ou nas palavrinhas mágicas que às vezes esquecemos no meio de nós. Muito obrigado, bom dia, como é que você está, por favor. A saborear a vida nesses detalhes, que às vezes passam por entre os nossos dedos, nós vamos empurrando a vida com a barriga e vamos deixando de tocar esses espaços, tocar essa realidade dentro de nós. Padre Léo nos ensinou a saborear a vida com intensidade, viver cada minuto como se fosse o último. Não era isso que ele dizia? Viva como se fosse o último, um dia você acerta. Não era isso que ele dizia? Porque a nossa vida, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus, mas ela também precisa ser cuidada, vivida e saboreada no seu todo. Hoje, a maioria, boa parte de nós, vivemos a vida, quando eu alcançar aquela meta, quando eu ganhar aquele salário, eu vou começar a saborear a vida. Quando eu conseguir aquele carro, eu vou começar a viver. Quando eu conseguir aquela casa, eu vou começar a viver. Quando eu terminar a minha faculdade, só quando, e a vida vai passando, e de repente, a vida passou, e a gente ainda está esperando acontecer alguma coisa para a gente saborear a vida. Saborear a vida nos seus detalhes, nos seus encontros, nos seus meios, naquilo qual Deus já nos presenteou, nos dons que Deus nos deu. Padre Léo nos recorda em sua figura, em seu jeito de pensar, que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é misericordioso. Deus, e o que significa ser misericordioso? E eu não me canso de repetir isso. Misericórdia é sentir o amor, experimentar a misericórdia na própria carne, no próprio ser, é experimentar o amor de Deus quando a gente menos merece, quando a gente não merece, quando nós não merecemos. Quantas e quantas vezes nós, traídos por nós mesmos, erramos, e não nos achando dignos da misericórdia ou do amor do Senhor, continuamos dando desculpas para errar, desculpas para continuar no pecado, desculpas para viver no erro. E às vezes, porque nós crescemos numa sociedade e num jeito de viver condicionado. Por exemplo, quando criança, quando a gente erra, recebe um castigo, pronto, está tudo resolvido. Parece que é uma questão de troca. Eu faço um castigo, eu cometo alguma coisa errada, recebo um castigo, pronto, já estou pronto para outra, estou livre. Eu piso na bola, recebo um castigo e continuo. Não, agora está bom, está beleza, posso seguir adiante, posso estar pronto para outra.
porque é como se fosse uma moeda, o castigo fosse uma moeda de troca. Então, só que o amor de Deus e a misericórdia, Deus não é castigo, Deus nunca nos castiga. E é o próximo ponto. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós e não nos castiga. E aí, diante do amor do Senhor, muitas vezes nós somos constrangidos, nos sentimos constrangidos, porque ao invés de Deus nos dar o castigo porque nós erramos, Deus diz assim: eu te amo mais, meu filho, porque você precisa de mais amor para se converter. Eu vou te amar mais, meu filho, e por isso eu te perdoo, por isso eu te acolho, diante do erro que você cometeu, diante do pecado que você cometeu, porque você precisa de mais amor para se converter e para retomar o caminho. Você precisa de mais amor para retornar para a casa de Deus, para retornar para o abrigo, para retornar para o abraço de Deus. Misericórdia é amar e se deixar amar quando a gente menos merece. Perdoar significa amar o outro quando o outro menos merece. E o Padre Léo também nos ensinou isso, porque olhando para Jesus no alto de uma cruz, flagelado, cuspido, ou coroado por espinhos, abandonado injustamente por cada um de nós, ou melhor, pela humanidade, lá, quando ele expressa a maior declaração de amor por cada um de nós, elevando uma oração ainda por nós: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí nós temos o maior dos ensinamentos, porque o amor que Deus derrama na cruz, naquele momento, e sobretudo esse amor perdão, não é porque a gente mereceu, mas porque nós precisamos, para poder retomar o verdadeiro caminho do amor. Quando a gente erra, sobretudo erra com o irmão, com alguém que a gente ama, quando a gente erra com alguém que é caro ao nosso coração, o que a gente pede para ele? Me perdoe. Quando eu digo me perdoe, eu estou dizendo assim, me ame agora, que eu menos mereço. Me ame agora, porque agora eu menos mereço que você me ame, mas eu preciso que você me ame agora. Quando o outro pede perdão. E quando o outro não pede perdão, você é convidado a manifestar o perdão, não porque o outro merece, mas porque você precisa se libertar dessa ferida, desse ressentimento, dessa mágoa que lhe ficou o coração. Porque quando nós damos perdão, o amor de Deus, a misericórdia nos envolve na sua graça e lava aquilo, toda a mancha da falta do perdão que ficou, toda a ferida que ficou pela falta de perdão. Mas é preciso compreender esse Deus de misericórdia, é preciso experimentar esse Deus de misericórdia, é preciso ter coragem de deixar esse Deus de misericórdia vir ao nosso encontro e nós nos permitir amarmos nesse momento em que nós menos merecemos. Por isso, lembrar do Padre Léo é lembrar que nós somos crianças no colo de Deus, crianças que precisam ser cuidadas, crianças que precisam se deixar cuidar pelo amor de Deus. Pregando para a juventude, nesses muitos lugares onde Deus tem me levado, as imagens durante as orações que eu faço são de Deus tomando no colo jovens, feridos, machucados e trazendo para perto do peito. E como isso é forte? É só invocar o Espírito Santo em favor da juventude, em favor do nosso povo, e a imagem das diversas formas que vem à memória é de Deus trazendo o jovem, trazendo uma pessoa para perto do coração, para experimentar o amor. Porque, como diria Padre Deon, só com o coração se curam as feridas do coração. E esse primeiro coração com C maiúsculo, porque é coração de Jesus, e o segundo coração minúsculo, porque é o nosso coração, só com o coração de Jesus se curam as feridas do nosso coração. Padre Léo nos relembra a humildade
Um homem humilde que sabia reconhecer sua fragilidade. Quem não lembra quando ele conta a história da fotografia de Deus que o Espírito Santo deu para ele, que Deus tinha dele, que ele se viu como um bosta, me perdoe a expressão da palavra, mas ele fez toda uma cena dizendo que o Espírito Santo tinha levado ele lá para o biguá, e tinha levado lá para o retrovisor da vaca, e de repente a vaca levantou o rabo e... Só que ele nos lembrou também que continuou a oração, e depois que ele reconheceu sua fragilidade, e ele dizia, e quantas vezes ele disse, que uma das maiores fragilidades dele era a personalidade dele, porque ele tinha uma personalidade forte. Ele entregou essa fraqueza para o Senhor, e fez daquele monte de estrume, adubo para evangelizar tantos e tantos corações, tantas pessoas, e quantos frutos e quantas flores brotaram a partir do Padre Léo, quantas vocações a partir do Padre Léo, quantas conversões a partir do Padre Léo, quantas pessoas retomaram o caminho de Deus a partir do Padre Léo. Humildade em reconhecer as suas próprias fragilidades, humildade para reconhecer aquilo que se é, o barro da onde a gente veio, o barro que nós somos, o barro que nós somos formados e que é preciso se deixar moldar. Padre Léo, um homem da palavra e um homem da Eucaristia. Padre Léo, toda a sua pregação embasada, fundamentada na palavra de Deus, sempre nos apontava para o Cristo, e sua vida é uma grande seta para Cristo Jesus. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que luta ao nosso redor, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos cura, e é o Senhor que nos liberta, o homem da Eucaristia, porque ele via no corpo e no sangue, no Santíssimo Sacramento do altar, o ápice da sua vida, o sentido último da sua vida. Encontrava no sangue, naquele pouquinho de vinho transubstanciado em sangue, naquele pedacinho de pão transubstanciado em pão, Jesus vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Não só via, sentia, experimentava. Enfim, o que mais chama a atenção do meu coração de padre, na figura do Padre Léo, era que ele era um homem livre. Livre. Ele subia nesse palco, não importava se ele estava na cozinha da sua casa, ou se ele estivesse aqui pregando para uma multidão, como ele pregou muitas vezes, no Osana Brasil, no PHN, em tantos outros eventos aqui na Canção Nova. Ele era inteiro naquilo que ele fazia, ele era intenso naquilo que ele realizava, ele era inteiro de Deus, um homem livre porque tinha coragem e humildade para reconhecer a sua fragilidade e sabia que a força que ele tinha vinha do alto e precisava buscar o alto todos os dias. Padre Léo não nos ensinava a ler a palavra todos os dias? Você quer ler a Bíblia por inteiro? Durante um ano, leia de 3, 4 capítulos por dia, e em um ano você estará lendo a palavra por inteiro. Quantas vezes nós ouvimos isso em suas pregações? Só retomar as suas pregações e você vai ouvir Padre Léo nos recordando, nos ensinando e nos trazendo essa realidade. Enfim, o jeito de viver, a personalidade do Padre Léo nos inspira a buscar o alto, nos inspira também a, como jovens, a buscar algo mais, a dar sentido à nossa vida, nos mostra que é possível superarmos as dificuldades que nos afrontam, que nos desafiam, e seguir adiante, numa vida de santidade, numa vida restaurada, numa vida nova, numa vida
inteira. Eu conheci o Padre Léo quando seminarista ainda, por intermédio do Padre Vicente. Eu era seminarista na filosofia, e Padre Vicente não gostava de dirigir, e eu sou filho de mecânico, sempre gostei de dirigir. Então ele muitas vezes me convidava para ir com ele lá para Betânia. E lá, nessas idas e vindas, conheci o Padre Léo, e a partir do Padre Vicente comecei a ouvi-lo também, numa pregação. Eu lembro que um dia, voltei da filosofia, tinha acontecido prova de manhã, e aí, à tarde, eu tinha que estudar, porque tinha outra prova no outro dia, era época de prova. Aí o Padre Vicente chegou, bateu na porta do meu quarto. Meu apelido de seminário é italiano, né? Meu apelido de seminário bateu italiano, quero que você venha comigo, quero que você escute, o Padre Léo vai estar pregando aqui em Brusque, e eu quero muito que você escute ele. Eu olhei para ele, eu já tive prova de manhã, eu já estudei a tarde inteira para uma prova difícil de filosofia amanhã. Você vai me levar para escutar um padre agora à noite? Um padre para mais uma pregação agora à noite, morrendo de sono, cansado. Daí ele insistiu, não, mas vamos lá, você vai gostar. E o Padre Vicente era meu diretor espiritual naquela época. Então, em obediência, né, pela santa obediência, então tá bom, Padre Vicente, eu vou. Aí eu cheguei em Brusque, no salão paroquial de Brusque, e quando eu entrei naquele salão paroquial, eu olhei um monte de gente, aquele salão repleto de gente, e aquela figura lá na frente, né? E fazia gesto para um lado, e fazia gesto para o outro, e de repente todo mundo gargalhava, e de repente eu comecei a ouvir aquele homem, e aquele homem começou a atrair a minha atenção, começou a atrair a vivacidade, a liberdade como ele falava, a segurança como ele falava de Deus, a força com que ele falava de Deus. Aquilo me encantava, me encantou. E aí, a partir daquilo, comecei a ouvir o Padre Léo, comecei a ir atrás do Padre Léo, assim, a pesquisar na internet, a pesquisar em tantos outros lugares a figura do Padre Léo, e ouvi-lo. E isso foi me encantando. E hoje, tenho 5 anos de padre, completei dia 11 de fevereiro. Se eu digo que eu tenho uma meta na minha vida, como um jovem sacerdote, posso dizer, quase gatinhando ainda no sacerdócio, eu quero um dia ser livre como o Padre Léo, interiormente, com a mesma força e com a mesma... Quero ser livre como o Padre Léo, e quero buscar ser inteiro de Deus, como ele um dia foi. Quero buscar ser fiel à palavra, fiel à Eucaristia, como ele foi. Sei que eu tenho muitos pecados, eu sei que tenho muita coisa para corrigir, eu sei que tenho muita coisa para poder refazer, sei que tenho uma longa caminhada pela frente ainda, espero, né, não quero morrer já. Sei que tem uma longa caminhada pela frente ainda, mas a minha meta, eu olho o Padre Léo, eu vejo uma pessoa determinada, uma pessoa que acreditou na providência de Deus, que não tinha resposta concreta para tudo, mas que tinha uma certeza: Deus vai realizar se eu for fiel, Deus vai fazer se eu me deixar conduzir por Ele, Deus vai realizar a obra dEle se eu me deixar conduzir por Ele. Era a certeza que o Padre Léo tinha, e é a certeza que nós somos chamados a ter. E olhando para a realidade nossa como jovens e juventude do nosso mundo, é isso que o jovem precisa ter: ideal, meta, desejo de liberdade, desejo de ser inteiro, foco para lutar pelos seus sonhos, sobretudo os sonhos de Deus. Quais são os seus sonhos? O que Deus tem sonhado para você? Quais respostas você tem dado para os sonhos de Deus na sua vida? Quais as respostas você tem dado para a vontade de Deus na sua vida? Qual é a resposta
que Deus tem recebido, sua e minha, diante das necessidades da sua família, da sua casa, do desejo mais profundo do seu coração e do meu, de amar e sermos amados. Padre Léo também tinha um carinho todo especial pela juventude. Como havia dito antes, pregou várias vezes no PHN, deixou como legado um livro que eu recomendo para você, chamado Jovens Sarados, e que tem instruído muitos jovens no caminho de Deus, a retomarem o caminho de Deus. Se eu não me engano, esse livro foi reeditado agora pela Canção Nova, está aí disponível para você adquirir, para você comprar, para você saborear, para você degustar, e aí ser intertido pela vontade de Deus, se convencer e se determinar a viver a presença, a vontade de Deus. E nesse livro, Padre Léo, ele nos orienta e nos traz muitos sinais da realidade da juventude hoje, trouxe daquela época, mas que são muito presentes ainda na nossa realidade hoje, e que fazem com que nos inspiram a buscar o céu, a buscar algo novo. O livro Jovens Sarados está aqui, foi reeditado para você adquirir, você que está em casa poder comprar, adquirir, uma forma de ajudar a comunidade Betânia, uma forma de ajudar também a comunidade Canção Nova, mas sobretudo, mais do que ajudar a comunidade Betânia, a comunidade Canção Nova, ajudar os nossos jovens a encontrarem sentido na vida. Nesse livro, Padre Léo, eu vou tratar sobre 3 pontos apenas que ele aborda aqui. Primeiro, nossa juventude hoje, muito cedo, já está muito ferida e machucada. Muitos traumas, muitas feridas, muitos desajustes, e nesses desajustes são de relacionamentos, relação pai e mãe, famílias quebradas, como Samuel e Ana nos recordaram de manhã. A nossa juventude hoje está ferida, está machucada, porque sofre por causa da violência, sofre por causa de abusos ainda, abusos em todas as áreas, né? Abuso sexual, abuso em exploração, trabalho, abuso, exploração, também de si mesmos, né? Se arriscando em tantas realidades no nosso mundo, na droga, na prostituição, em tantas outras realidades que o mundo hoje, a tentação coloca por aí, nos coloca e nos convida a viver, né? Porque tentação é convite. A gente cede, diante da tentação, nós somos convidados a dar uma resposta. Nós damos sim ou damos não. Procuramos várias desculpas para ceder à tentação, mas se a gente quiser, o Espírito vem em nosso socorro e nos ajuda a dizer não. Mas, jovem, de coração ferido, Padre Léo diz, olha, tem uma resposta, Jesus, o colo misericordioso de Jesus é a resposta para você. Nos alerta nesse livro o perigo do jovem light. O que é um jovem light? Um jovem acomodado que espera tudo de mão beijada, que espera receber tudo dos pais, que não se sacrifica mais, que não se dispõe a ir além daquilo que lhe é pedido. Jovem que se fecha e espera que as coisas caiam do céu, até por causa das facilidades que o mundo nos dá hoje, né? Num clique você tem acesso ao mundo inteiro, praticamente dentro de casa. Num clique você tem acesso a várias realidades, tanto na área política, na área econômica, você tem acesso à informação, você tem acesso à formação dentro de casa, mas, por outro lado, acomoda, e cuidado, porque a gente vai achando que a nossa vida é fácil, a nossa vida é light, não exige sacrifício, e aí a gente fica esperando ganhar na Mega Sena para melhorar de vida, a gente fica esperando cair
acontecer um grande milagre, que Deus conceda que de uma hora para outra apareça dinheiro dentro de casa, apareça uma cura, apareça emprego do nada, e os nossos jovens ficam, cuidado, perigo do jovem light, que acha que a vida é fácil, e também, dentro desse livro, como já havia mencionado, o perigo das tentações que o mundo hoje nos traz. Diante das tentações, porque o jovem tem um coração ferido, ele caminha perdido por esse mundo. Não tem mais sonho, não tem mais ideal, não tem mais referencial. E aí, seduzido pelas tentações, não acredita, porque caiu uma, caiu duas, caiu 3 vezes, aí ele não acredita mais em si mesmo e se entrega a uma vida de pecado, se entrega a uma vida de erro, se entrega a uma vida sem sentido. Por isso os índices de suicídio têm aumentado em meio à juventude, por isso os índices de acidentes, sobretudo embriagados, têm aumentado em meio à juventude, por isso os números de violência em meio à juventude têm aumentado, porque perderam o sentido. Não acreditam mais em si mesmos, não acreditam mais. É preciso voltar o olhar para si e deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer, deixar Deus realizar. E o Padre Léo, a partir desse livro, ou melhor, a partir dos ensinamentos que encontramos no livro Jovens Sarados, também nos inspira a viver, e todos os ensinamentos todos os ensinamentos que tirou para compor o livro Jovens Sarados, ele procurou e ensinou a viver em Betânia. Por isso que nós procuramos acolher o jovem que está lá em casa e acreditar nele de novo. Quando muitos já desistiram, quando até a família muitas vezes já desistiu, nós damos uma chance e acreditamos, porque sabemos que a única força capaz de transformar um jovem e dar sentido à vida de um jovem é a força do amor. É a força do amor. É a força do amor. Quantas vezes Padre Léo nos ensinou isso? A força do amor. Jovem, é preciso acreditar em si mesmo. E é preciso acreditar na presença do Espírito e na força do amor que há dentro de você. Diz uma historinha o seguinte: um aluno chegou ao seu professor com um problema. Venho aqui, professor, porque me sinto tão pouca coisa que não tenho forças para fazer nada. Dizem que não sirvo para nada, que não faço nada bem, que sou lerdo, sou muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse: sinto muito, meu jovem, mas agora não posso ajudá-lo. Devo primeiro resolver o meu próprio problema. Talvez depois. E fazendo uma pausa, falou: se você me ajudar, eu posso resolver o meu problema com mais rapidez e depois talvez possa ajudar você a resolver o seu. Claro, professor, gaguejou o jovem, mas se sentiu outra vez desvalorizado. O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno, deu ao garoto e disse: monte no cavalo e vá até o mercado. Deve vender esse anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenha pelo anel o máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse, até quando o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele, mas só um velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e mais uma de cobre.
Mas o jovem seguiu as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas. Depois de oferecer a joia a todos que passavam pelo mercado e abatido pelo fracasso, montou no cavalo e voltou. O jovem desejou ter uma moeda de ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel, assim livrando da preocupação de seu professor e assim podendo receber sua ajuda e seus conselhos. Entrou na casa e disse: professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não acho que se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Importante o que me disse, meu jovem, contestou sorridente. Devemos saber primeiro o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga que quer vender o anel e pergunte quanto ele te dá por ele. Mas não importa o quanto ele te ofereça, não o venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro examinou o anel com uma lupa, pesou o anel e disse: diga ao seu professor que se ele quer vender agora, não posso dar mais do que 58 moedas de ouro. Exclamou o jovem. 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que com o tempo eu poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas se a venda é urgente... O jovem correu emocionado à casa do professor para contar o que ocorreu. Senta, disse o professor, e depois de ouvir tudo o que o jovem lhe contou, disse: você é como esse anel, uma joia valiosa e única. Só pode ser avaliado por um especialista. Pensava que qualquer um podia descobrir o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo. Você acha, jovem, que qualquer um sabe, conhece o seu valor? Você precisa ser olhado por um verdadeiro especialista. E o especialista que te olha e te convida a ser alguém maior e melhor é Deus. Não são as tentações. Quem te convida a ir além é o próprio Deus. Por isso, não deixe de acreditar em si mesmo. O que o Padre Léo nos lembra no livro Jovens Sarados é: não deixe de acreditar em si mesmo, não deixe de acreditar na presença de Deus, Deus vivo dentro do seu coração, a presença do Espírito Santo viva no teu coração. Como é que iniciou a palavra? Jovens, eu vos escrevi, porque vós, a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não deixe a tentação ser mais forte do que o teu sim, do que a tua fidelidade ao nosso bom Deus. Você precisa ser olhado, se deixar olhar pela misericórdia de Deus e por esse especialista que é o nosso Deus, especialista no amor, especialista na graça, especialista em você, especialista em acolhimento, especialista na misericórdia, especialista no amor. Por quem que você tem se deixado avaliar nesse mundo, jovem? Por quem você tem se deixado avaliar nesse mundo? Pelo traficante? Por aquele que te oferece sexo e não amor? Por aquele que te oferece uma vida sem sentido? Onde você vai, se relaciona e de repente aquele buraco no coração que você pensou que ia suprir, continua aí? Quem você tem deixado avaliar você, jovem? Porque você é precioso aos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Deus, especialista no ser humano, te olha a partir das tuas potencialidades, te olha a partir dos seus dons, te olha a partir da força do amor no teu coração e na força que o amor pode realizar a partir do seu sim e do seu coração. Por isso, onde você tem caminhado, por onde você tem ido, que sonhos
Você tem perseguido? Tem lutado pelos sonhos de Deus? Tem lutado pelo próprio Deus? Ou tem se deixado vencer pelas fraquezas, porque um dia sofreu uma injustiça lá atrás? Porque um dia sofreu uma ferida? Porque um dia alguém lhe deu uma palavra atravessada? Porque um dia você ouviu uma palavra atravessada da mãe, ouviu uma palavra atravessada do pai: ah, você não vale nada, ah, você não pode nada, ah, porque você nunca vai vencer na vida? Ou de um amigo, ou de um tio, ou de um parente: ah, porque você nunca vai vencer na vida? Ah, porque você nunca vai alcançar nada? Não, você vai alcançar, porque você tem o amor de Deus no coração, você tem a palavra de Deus, e você, com a palavra de Deus, e com a presença do amor de Deus no coração, vencestes o maligno, diz o Senhor. Tem a força para vencer o maligno, tem a força para vencer todas essas palavras de maldição, tem a força para vencer todo esse torpor, essa acomodação. Mas é preciso ser fiel, é preciso, como o Padre Léo, ser um jovem da palavra, é preciso ser um jovem do amor, é preciso ser um jovem da Eucaristia, é preciso ser um jovem com o terço na mão, é preciso ser um jovem que tenha coragem de jejuar, é preciso ser um jovem que tenha coragem de se sacrificar pelo outro, tenha coragem de sacrificar-se por Deus, tenha coragem de se sacrificar pela vida, e de saborear a vida com toda a força e impetuosidade que há no coração, porque no coração do jovem, nas veias do jovem, corre sangue fervente, sangue bom, sangue que enche o nosso coração de vida, de entusiasmo. Não se deixe abater, não se deixe abater, não se deixe vencer, não se deixe vencer. Você não está sozinho. Coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor. E o Padre Léo nos testemunhou isso com a sua própria vida. Quando a gente se deixa envolver pela misericórdia de Deus e pela força de Deus, quando nós temos a coragem de nos entregar para Deus, Deus realiza milagres no meio de nós, realiza milagres em nós, realiza milagres em todos nós. Deus realiza milagres na nossa casa, realiza milagres no nosso trabalho, realiza milagres na nossa personalidade. E para terminar, em princípio, mais uma historinha, rapidinho. Em princípio eu via Deus como observador, um juiz que não perdia de vista as coisas erradas que eu fazia. Desse modo, quando eu morresse, Ele saberia se eu mereceria ir para o céu ou para o inferno. Ele estava sempre lá como um presidente. Eu reconhecia a imagem dele quando a via, mas não o conhecia de verdade. Mas, mais tarde, quando eu conheci melhor, pareceu que a vida era como um passeio de bicicleta para duas pessoas, e percebi que Deus estava no banco de trás, me ajudando a pedalar. Sabe aquelas bicicletas de dois? Que um vai pedalando na frente e outro vai pedalando atrás? Então Deus estava atrás. Não me lembro quando Ele sugeriu que trocássemos de lugar, e a vida não foi a mesma desde então. A vida, com o seu poder superior, tinha se tornado muito mais excitante. Quando eu detinha o controle, eu sabia o caminho. Era um tanto entediante, previsível. Sempre a distância mais curta entre dois pontos. Mas quando Deus assumiu a liderança, Ele conhecia atalhos maravilhosos. Passei a subir montanhas e atravessar terrenos pedregosos, em velocidade vertiginosa. Tudo que eu podia fazer era seguir em frente. Embora tudo aquilo parecesse loucura, Ele ficava dizendo: pedale, pedale, pedale. Se eu ficava preocupado e ansioso, e perguntava: para onde o Senhor está me levando? E Deus apenas ria e não me dava uma resposta, e eu me vi começando a confiar nele. Logo me esqueci da minha vida entediante e comecei a participar dessa aventura. Quando dizia que estava assustado, Ele virava-se para trás, tocava a minha mão. Deus me levou até pessoas com dons de que eu precisava, dons da aceitação e da alegria, e dentre muitos outros. Essas pessoas deram-me ajuda a prosseguir na minha jornada, isto é, nossa jornada, Deus e minha. E nós partimos novamente. Então Ele me disse:
Desfaça-se dos dons, pois eles são bagagem extra, pesam demais. Então eu os dei para as pessoas que encontramos, descobri que quanto mais eu os dava, mais os recebia. E além disso, o meu fardo ficava mais leve. A princípio eu não confiei muito em Deus quando Ele assumiu o controle da minha vida. Achei que Ele a destruiria, mas o Senhor conhecia os segredos da bicicleta. Sabia como incliná-la para fazer as curvas fechadas, pular para evitar lugares cheios de pedras, aumentar a velocidade para encurtar os caminhos difíceis. Também estou aprendendo a calar-me, a pedalar nos lugares mais complicados, e aprendi a apreciar a paisagem e a brisa fresca em meu rosto, com o meu ótimo e constante companheiro, meu Deus. E quando estou certo de que não posso mais seguir em frente, Ele apenas sorri e diz: pedale, pedale, pedale. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, jovem, Deus não nos pede muito, Deus nos pede tudo. Deus não nos pede muito, Deus nos pede tudo. Por isso, Deus não quer corações pela metade, Deus não quer jovens pela metade, Deus não quer famílias pela metade, Deus não quer pessoas pela metade. Deus quer você por inteiro, com suas alegrias, com suas dificuldades, com sua realidade de vida. A única coisa que Ele quer que você diga para Ele: estou aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Como um dia aquela jovenzinha, de 13, 14 anos, disse, quando foi abordada pelo anjo. Mas é preciso ter coragem para dizer: sim, Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Jovem, Deus quer contar com você. Precisar, talvez Ele não precisaria, mas Ele quer contar com você, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, e porque Ele quer realizar milagres através do nosso coração sedento de amar e ser amado. Se você tiver a coragem de amar hoje, se você tiver a coragem de entregar o seu coração hoje, entregar seu coração agora para Deus, milagres irão acontecer à sua volta. Curas, libertação, nos detalhes da vida, como um dia o Padre Léo nos ensinou. Mas é preciso que você e eu tenhamos a coragem de dar sim e deixar Deus moldar o nosso coração, a partir da oração, a partir da entrega, a partir do nosso desejo de ser inteiros de Deus. Padre Léo diz que oração é comunhão íntima do nosso coração, ou melhor, do coração de Deus com o nosso coração. É nós que permitimos que o coração de Deus venha ao encontro do nosso coração, e aqui o coração de Deus vai transformando o nosso. É preciso, jovem, Deus quer que você dê seu sim. Se você já sentiu o chamado a se entregar para uma vocação, a viver em Deus, e está relutando por causa do que as pessoas vão dizer ou deixar de dizer, saiba que elas não sabem o que você está sentindo, e elas não sabem do plano de Deus para você. Dê seu sim, coragem. Jovem, se você está com medo se vai dar certo ou não seguir a vontade de Deus, dê seu sim. Deus vai fazer, Deus providenciará. Se a voz de Deus se Deus ecoa no seu coração e ecoa dentro de você, para que você se entregue um pouco mais, você se doe um pouco mais, vá sem medo. Diga para o Senhor: Senhor, eu não sei como vai se dar, mas eu estou aqui, dê o passo. E veja as maravilhas que Deus vai realizar através de você. Veja as maravilhas que Deus vai realizar através de você. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho. Fecha um pouquinho os teus olhos. Coloca a mão no teu coração.
Entrega teu coração para o Senhor e diga para o Senhor, jovem, que você está pronto. E você quer viver os sonhos de Deus? Você quer? Você quer viver a vontade de Deus? Você quer ser inteiro de Deus? Você quer ser livre para Deus? Pois coloca a mão no teu coração agora, entrega teu coração para Deus e proclama essa verdade, toma posse dessa verdade dentro de você. Vai dizendo, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu tenho muitas lutas, muitas fragilidades, muitas vezes não me sinto amado, me sinto deixado de lado, me sinto rejeitado, mas eu acredito, Senhor, eu acredito na Tua voz, eu acredito na Tua presença, eu acredito no Teu amor que vai me transformar, eu acredito na Tua força e na força do Espírito que não me abandona jamais, e que acredita em mim. Eu preciso dessa força, Senhor. Ajuda-me a quebrar, a me livrar das correntes, das tentações. Ajuda-me a quebrar e me a livrar das correntes de pecado. Me ajuda a quebrar e livrar as correntes da falta de confiança, da falta de acreditar em si mesmo, de acreditar nos próprios dons. Livra dos complexos de inferioridade que tem acomodado a nossa juventude. Tira os medos que tem acomodado a nossa juventude, que tem impedido a nossa juventude de dar o seu sim e ser inteiro de Deus. Entrega o teu coração para que o Senhor te ajude a quebrar os grilhões que impedem você de pedalar e entregar a direção para o Senhor. Diga, Senhor, eu te entrego a direção da minha vida hoje. Eu te entrego, Senhor, a direção da minha bicicleta hoje, da bicicleta que é a minha vida, e eu vou continuar pedalando, Senhor, porque eu sei que Tu me levarás para dentro do Teu coração, me levarás para o céu, me levarás, porque assim estarei buscando as coisas do alto, como um dia o Padre Léo buscou, como um dia o Padre Léo me ensinou a buscar, como um dia o Padre Léo me inspirou e me inspira a buscar. Porque eu quero ser de Deus, todo de Deus, inteiro de Deus. Reza essa canção, meu irmão, reza essa canção, minha irmã. E como jovem, siga em frente, sem medo, sem vergonha, com toda a força do seu coração, com todos os seus dons, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. Mais do que tudo, eu preciso ser amado. Eu preciso de um amor maior que eu. Não sabia por onde procurar, e em todos os lugares eu busquei. Mais que o ar que eu respiro, eu quero Deus. Não consigo, eu não sei viver sem Deus. O meu coração tem fome e sede de Deus. O meu coração tem dono, Ele é de Deus. Andei vazio, cansado, agitado, ovelha perdida e com medo, coração ferido, mas Deus me encontrou, Deus me encontrou, Deus me encontrou, e eu me deixei encontrar, mas Deus me encontrou, Deus me encontrou, Deus me encontrou, e eu me deixei encontrar. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, todo de Deus, todo de Deus. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, todo de Deus, todo de Deus. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, todo de Deus,
de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, todo de Deus, todo de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!